Caminho de Peabiru. O que significa essa palavra, né? Peabiru. Isso vem lá dos Guaranis, das tradições das tribos indígenas aqui da América do Sul, principalmente os Guaranis, né? Que vem lá atrás dos Murius, os descendentes dos Murius, que foi a primeira civilização da Terra. Nós vamos falar deles daqui a pouco. O Peabiru significa caminho. Abiru significa o caminho que foi pisado, o caminho que foi construído para caminhar. Então tem a ver com caminho sagrado, tem a ver com caminho que leva ao sol, a montanha do sol. São várias traduções, né? Tem ramificações em vários idiomas. No Brasil seria Peabiru, para o Paraguai e Bolívia seria Tapeabiru. Segundo a história tradicional, esse caminho foi construído pelos índios. Quando os portugueses, os europeus chegavam aqui, os espanhóis, na época da colonização, eles encontraram essas estradas, esses caminhos, prontos. Uma verdadeira malha viária, né? Por toda a América do Sul. Então eles usaram essas estradas, eles não conseguiram desvendar, como muitos dizem, né? Que eles foram abrindo com facão, que eles chegaram aqui e só tinha mato aqui. Não, existiam muitos caminhos, muitas estradas, muitas civilizações já estabelecidas aqui. E a história do Brasil, da América do Sul, dos países agregados, é muito mais antiga do que a gente pensa. E essa estrada, esse caminho, interconectava todos estes povos. Era como se fosse as grandes rodovias que nós temos hoje, ligando os estados, as cidades aqui. E era o caminho de Peabiru. Mas as pessoas andavam a pé, então existiam bases entre esses pontos. A história real do Peabiru não tem nada a ver com as tribos indígenas aqui da América do Sul. É muito mais antigo, né? Segundo nossas pesquisas, identificamos a primeira grande civilização na Terra, conhecida como os Murius, 450 milhões de anos. Principalmente foi estabelecida, iniciou, vamos dizer, sua propagação cultural e construções no mundo inteiro a partir da Amazônia. Tudo começou aqui, a primeira grande civilização, e a capital dessa grande civilização era na Amazônia. Então, de lá saía toda essa estrada, não só na superfície, esse Peabiru, esse caminho, essa estrada, essa malha viária, mas também no subterrâneo. Existem túneis subterrâneos que seguem sobre este caminho, essa malha. Mas como ela foi construída e mapeada, na verdade? Porque os Murius eram construtores de mundos. Eles chegavam nas regiões para explorar, mas para mapear e realizar muitas construções de bases em pedra, principalmente. Eles estavam presentes em todas as regiões da Terra, mapearam tudo em cima da malha magnética. Então a malha magnética da Terra, que também tem correspondência com a malha eletromagnética no céu, num campo eletromagnético que envolve a Terra, na superfície e também no subterrâneo, assim como é em cima, é embaixo. Então existem, vamos dizer, 3 níveis desse caminho de Peabiru, dessa malha viária, malha magnética que foi mapeada. Uma no céu, uma na superfície e uma no subterrâneo. Ora, por que eles fizeram isso, né? Por que eles tiveram que construir essas estradas em cima dessa malha magnética? Porque os vórtices de energia presentes nessa malha magnética, em diversos pontos da Terra, conectavam campo eletromagnético para que os povos, os grupos, os trabalhadores, aqueles que caminhavam sobre a Terra e voavam também sobre a Terra, porque alguns tinham tecnologia aérea, algumas raças e povos mais avançados. Outros, que eram trabalhadores, tinham que caminhar sobre esse caminho. Eles não tinham tecnologias para sobrevoar. E essa malha traçada servia também de mapa para aqueles que voavam ir até os locais, chegarem nas grandes cidades, nas capitais, que na verdade eram 7 reinos, né? Há milhares e milhares de anos atrás, quando o Peabiru realmente foi construído, a gente consegue chegar aí a 150 mil anos, quando ele foi finalizado, literalmente, né, em toda a Terra, ele tinha conexões com a África, com a Ásia, com o Oriente Médio, com a Europa, pontes que cruzavam o Oceano Atlântico, ligando a América do Sul, a América Central, a Europa, chegando até a Grécia, a Turquia, cruzando todos os continentes. Lá na Europa, existem muitos resquícios desse caminho, né? Na Turquia, levava até o Monte Neruti, era o ponto final de chegada, porque lá era a região do 7º reino, né? Então existem grandes conexões entre todos os países da Europa com a Turquia, porque o caminho de Peabiru passava por lá. Restou hoje o caminho de Santiago de Compostela, que todos acham que é um caminho místico, sagrado, na verdade era o caminho de Peabiru na época. Então muitos sábios do passado, alquimistas, seres com alta envergadura intelectual e buscavam conhecimento e tinham um diferencial sobre a Terra, eles caminhavam, buscavam esses locais, esses pontos energéticos, né, essas bases, para encontrar certos conhecimentos, artefatos, relíquias que haviam sido deixados por outros povos. Então existem bases
pelo caminho de Piabiru em toda a Terra. Não só bases subterrâneas, que existem também galerias subterrâneas, como bases construídas pelos Murios. Não só monumentos escalonados, como pirâmides, mas também fortes, que nós vamos mostrar aqui também, os fortes estrela, templos que hoje viraram igrejas, né? Catedrais, essas coisas, eram construções também, foram reformadas por outros povos, por outros grupos, mas tudo era construção dos Murios. Então tudo que a gente encontrar de construção em pedras megalíticas, né, construções bem antigas, que as pessoas dizem que foram os europeus que construíram, na verdade foram os Murios, interconectando o caminho de Piabiru, com todas essas bases, e que levavam para a Amazônia, para Ratanabá. E chegava até os Andes, né? Então é isso. Resumindo, o caminho de Piabiru foi construído pelos Murios e ainda pode ser encontrado registros dele, principalmente aqui no Brasil, Paraguai, Bolívia. Mas vamos falar mesmo do caminho de Piabiru agora, como ele é conhecido hoje, como ele foi mapeado aqui na América do Sul hoje, oficialmente, vamos dizer assim. Só que a gente sabe que ele tinha suas ramificações em várias partes. Não era só esse trecho aí, não. Que supostamente sairia um ponto, né? Sairia aqui de São Vicente, em São Paulo, outro na Cananéia e outro em Florianópolis. E o interessante é o seguinte, como é que um caminho surge do litoral, né? Será que ele começa aqui, ele termina aqui, porque ele vai seguindo e adentra o Paraguai? Só que a gente sabe que ele passava também pelo Mato Grosso do Sul, tem trechos do Piabiru no Mato Grosso, indo até a Amazônia, tem trechos também que saem lá da Paraíba, inclusive a Pedra do Ingá tem relação também. Foi no Brasil inteiro, na América do Sul inteira, né? Passando pelo Paraguai, ele adentra em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, entrando na Bolívia, chegando até Potosí. De Potosí, supostamente, chegaria em Cusco, que seria o ponto final. Por que esse caminho? Porque esse caminho foi em 1524, como diz a história, né, que Aleixo Garcia, ele supostamente descobriu o Império Inca. Era um náufrago que ele chegou no litoral brasileiro, com a ajuda dos índios, ele foi peregrinando até Cusco, no Peru, e descobriu o Império Inca. Então ele foi o primeiro, vamos dizer assim, que desbravou o caminho de Piabiru, Aleixo Garcia. Depois pesquisem sobre isso. E esse caminho ficou conhecido assim, mapeado, justamente por esse registro, por essa história. E os guaranis também tinham esses registros. Eles deixavam essa história do Piabiru muito intacta. Quando os europeus chegaram aqui, os guaranis já tinham conhecimento e falavam do Piabiru e citavam a presença de um orientador, um mensageiro, um deus para eles, né, na mitologia guarani, que estava presente sempre, orientando e passando conhecimento, civilizando, ensinando agricultura, metalurgia, trazendo conhecimento astronômico. Esse ser, conhecido como Sumé, ele que ensinava os povos a caminhar por esse caminho, desbravar esse caminho. E haviam lendas de que havia uma grande civilização subindo pelo caminho de Piabiru, chegando até a Amazônia e aos Andes. Terra onde não existe mal, ou a terra do sol. Tudo isso tem relação com essa cidade mitológica que muitos chamavam de Eldorado, outros chamavam de Acacor, Ofir, Acarrim, porque existem evidências que o rei Salomão, e antes até do rei Salomão, fenícios, sumérios estavam presentes aqui, vieram para cá muito antes, até os vikings vieram para cá e já tinham conhecimento desses caminhos, dessas cidades, desses locais, né? E eles vinham procurar justamente o que havia de tecnologia, de relíquias, de artefatos, de riquezas, de conhecimento deixado pelos povos antigos aqui, porque aqui foi o início de tudo. Toda essa história de que os portugueses chegaram aqui, os europeus, os espanhóis, depois que vieram os cristãos, tanto os templários, os jesuítas que chegaram aqui, a Ordem de Jesus, eles sabiam da existência de tudo isso. Tinham tudo mapeado já, os mapas. Sabiam do Piabiru, porque eles já tinham traçado toda a exploração na Europa, principalmente Portugal, Espanha e França. Eles já estavam lá. As cruzadas aconteceram naquela região, justamente em busca dessas bases, dessas cavernas, dessas bases subterrâneas, desses templos, dessas construções antigas, que haviam segredos, tecnologias e artefatos que eles queriam encontrar. Esse é um dos trechos, né, que ainda está intacto, se não me engano, no Paraná. É um trecho em pedras, porque parte do caminho de Piabiru é em pedras e outras partes é uma graminha, e ela permanece sempre baixa. Piabiru também significa isso, um caminho de grama. Essas pedras eram colocadas nas partes que a grama não pegava. E a lenda do Sumé. Quem foi esse ser, né? Hoje nossas pesquisas apontam para a presença de Hangstar, um parceiro nosso, das 49 raças, que esteve presente em toda parte da América Central, América do Sul e no mundo inteiro, né? Com outros nomes também. E ele ficou conhecido aqui para os guaranis, para os carijós, para tupiniquins, como Sumé.
Quando os jesuítas, os cristãos, chegaram aqui para doutrinar e converter os povos ditos primitivos, né, eles apresentavam a lenda, né, do deus Sumé. E os cristãos disseram, não, esse não é um deus, é o apóstolo Tomé, que veio para cá. Aí, para converter ao cristianismo, eles mudaram o nome de Sumé para Tomé. Então nós vamos encontrar o caminho de São Tomé, que tem relação com São Tomé das Letras também, que foi um dos pontos de passagem. E diz a lenda que ele deixou pegadas, os guaranis diziam que ele deixava pegadas, marcas em várias partes. E essas pegadas diziam respeito à localização das galerias, das salas subterrâneas onde estariam guardados mantimentos, artefatos e muitas coisas interessantes para os povos encontrarem durante a caminhada. Então, essas pegadas de Sumé eram as demarcações, a cada 50 quilômetros no caminho de Piabiru haviam essas demarcações, uma pegada grande, que seria dele, e uma pegada pequena, menor, do lado, um pezinho pequeno. Interessante que foram encontradas essas pegadas no Brasil inteiro. E todas essas pegadas e essas trilhas, né, do Piabiru levavam, na verdade, para Ratanabá, que seria a capital do mundo na época, o centro da civilização, o reino maior. Só que esse caminho interconectava todos os reinos, levando inclusive para o norte maior. Seria um continente ainda que será revelado. Nós identificamos a existência dessa cidade, essa capital do mundo, a antiga cidade dos Murius, na Amazônia. E as pesquisas de Dáquila estão avançando muito para a gente encontrar realmente mais informações sobre o Piabiru, sobre a história da humanidade, sobre antigas tecnologias usadas por esses povos e reconstruir, talvez, esse caminho de Piabiru com a nova história da humanidade, porque tudo começou aqui, na Amazônia. Então, o caminho de Piabiru era muito mais conhecido, muito mais importante do que nós imaginamos, né? Isso está esquecido na história. Então, Ratanabá seria o divisor de águas para a gente trazer de volta essa história. E nós vamos identificar esse local e em breve estaremos apresentando ao mundo, né, as evidências dessa antiga civilização e tudo que existe lá para o futuro, não só do Brasil, mas de todos os países, né? Muita coisa boa pela frente. Existe uma base em Rondônia, em Costa Marques, que seria o Forte Príncipe da Beira. Esse local é muito importante, porque dali saem os túneis subterrâneos, as galerias, que levam a Ratanabá e fazem conexão direta com o Piabiru. Esse forte aqui, ele foi construção dos Murius. Então as pessoas dizem, foram os portugueses, quando chegaram aqui, né, construíram. Não tem nada a ver, porque esses formatos arquitetônicos, as construções, são encontrados no mundo inteiro, Então como é que os portugueses construíram isso no mundo inteiro, né? Vocês podem ver, todas essas demarcações, existem fortes, construções dos Murius, ou monumentos escalonados, ou templos, né, hoje em dia, mas tudo eram construções dos Murius. Todos têm esse formato. É um formato peculiar, como se fossem estrelas, né? Às vezes com 5 pontas, 6 pontas, 4 pontas, varia muito. Espalhados no mundo inteiro. Mundo inteiro. Então, o que esse forte está fazendo lá na Amazônia? Né? Por que eles construíram isso em vários pontos da Terra? Inclusive, a Estátua da Liberdade lá, em Nova York, está em cima de uma dessas fortes estrelas aí. Lá nos Estados Unidos tem também. Então é muito interessante, né? Todos esses pontos eram as bases principais dos Murius e que conectavam o caminho de Piabiru em toda a Terra. E onde está essa história? Por que eles não contam para nós a história verdadeira, né? E por que tinha esse formato, né? Parece uma mandala, algo bem geométrico, assim, bem medido, assim. Por que eles fizeram dessa maneira? Talvez uma propagação do campo eletromagnético, do vórtice que existe ali, né? Então, abaixo dessas construções existem túneis subterrâneos que cruzam todos os continentes. Aí na Amazônia vamos encontrar evidências dessa antiga civilização, né, e por que os povos antigos vieram para cá. Inclusive o rei Salomão, né, vinha para cá em busca de ouro, prata, junto com a rainha de Sabá. Essas são geoglifos na Amazônia, também resquícios dessas construções antigas, né, dos Murius, que eram bases também que interconectavam o Piabiru. Antigos geoglifos da Amazônia. Pesquisem sobre isso também, é muito importante. Aí tem a Pedra do Ingá, na Paraíba, que também tem conexão com os Murius.
Isso tudo, gente, a gente está falando antes da presença dos Anunnakis, tá? Quando a gente fala da exploração, colonização dos Anunnakis, criação da raça adâmica, isso é bem antes. Os Anunnakis a gente pode catalogar aí 450 mil anos atrás. O caminho de Piabiru eles também percorreram, né, tomaram posse de muitas bases. Essas são construções que supostamente são dos jesuítas, né, lá no Paraguai, mas não. Aí são túneis subterrâneos lá na Amazônia que ligam para Ratanabá, saindo daquele forte Príncipe da Beira que nós falamos. Urandir, os pesquisadores de Dakla fizeram essa expedição no ano 2000, encontraram esses locais, né, encontraram artefatos, inclusive, artefatos em ouro, peças bem elaboradas, em galerias subterrâneas. Olha os túneis que existem, né? Aí estão os artefatos que foram encontrados, alguns deles. Então é isso. Em breve estaremos aí revelando um pouco mais sobre Ratanabá, desvendando o caminho de Piabiru. Né? Nós temos que encontrar a verdade sobre o passado, sobre a nossa verdadeira história. É daqui para lá, e não de lá para cá. A história aqui da América do Sul, toda essa região onde estamos, ela foi profetizada, né, pelos povos antigos que aqui estavam. Nós não estamos justamente na região onde tudo aconteceu e tudo foi escondido, ocultado, porque a gente sabe que a Terra também passa por mudanças cíclicas, né, das ondas moduladoras, transições. E ocorreram muitas mudanças. A própria natureza, os movimentos do sistema Terra, ele fez com que essas regiões alterassem, né, as suas configurações geográficas. Onde tinha água deixou de ter, onde não tinha, tem água. Então, sabemos que ocorreram dilúvios, movimentações de placas tectônicas, terremotos, né, mudanças de eras glaciais, tudo isso foi escondendo a nossa história e os registros. Por isso que os povos antigos deixavam tudo em bases subterrâneas, em cavernas. Então, por mais que o GO tenha feito todo um trabalho, né, para destruir essa história, inclusive para alterar as construções dos murios, destruir e alterar os símbolos que existiam nesses locais, nós vamos ter que resgatar tudo isso e mostrar para a humanidade, para a população, que nós temos uma história muito mais rica do que a gente pensa. Então é isso, nosso esforço é justamente esse, desvendar o Piabiru, porque é o caminho do Piabiru que vai nos conduzir para o caminho da verdadeira história da humanidade.